vez que a gente vive uma crise, uma recessão, e quando a gente fala de Brasil sempre tem a crise política junto, o assunto confisco da poupança sempre volta à tona. Isso aconteceu em 2014, 15 e 16, quando a gente tinha o governo Dilma com uma inflação acima de 10, 10,5%. Eu lembro que muita gente falava, cara, será que não é interessante colocar uma parte da nossa grana, do nosso patrimônio lá fora nos Estados Unidos? Não para pensar em ganhar em dólar, mas para realmente fazer uma proteção patrimonial? Tudo isso, gente, porque o povo brasileiro é ressabiado e quem viveu na década de 90 ou conheceu quem viveu na década de 90 sabe o que aconteceu com o governo Collor e o tal do confisco ou congelamento da poupança. E agora, mais uma vez, em pleno 2020, nós estamos vivendo mais uma crise, né? Como vocês podem ver, crises vêm, crises vão, e de novo as pessoas estão falando, será que os meus investimentos correm risco? Então hoje eu quero traçar um paralelo sobre o que aconteceu lá na década de 80, 90 e o que está acontecendo hoje, para a gente entender realmente quais os riscos que os nossos investimentos podem estar correndo. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like para eu e para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante para você, beleza? Eu quero começar então, gente, antes do governo Collor, quero começar lá na década de 80, pelo menos, quando a gente fala de governo militar, nós tivemos dados sim muito positivos para o Brasil, de crescimento, de expansão. Só que tudo isso foi a um custo muito alto, de uma dívida muito alta. E quando veio uma crise global, uma recessão global, então a nossa situação se agravou bastante, porque nós tínhamos uma dívida muito cara, e claro que também porque tivemos crise no petróleo. Então, o valor dessa commodity explodiu para mais de 400% e o custo para a gente trazer alguns insumos e algumas matérias-primas para o Brasil era de mais de 85%. E aí é claro que tudo isso, toda essa instabilidade, toda essa insegurança acabou gerando o que a gente chama de hiperinflação. E quando eu falo de hiperinflação, gente, não é isso que eu tava falando agora do que foi em 2014, 2015, acima de 10, 10,5%. Quando a gente fala de anos próximos ali de 1989, 1988, quando ainda o Sarney estava à frente do Brasil, nós chegamos a um número pavoroso de mais de 1972% de inflação no ano. Então vocês têm ideia do que é realmente essa hiperinflação? Alguns dados da FIPE, inclusive, apontam que a média de inflação naquela época, na década de 90, na década de 80, era de 233% ao ano. E que por conta disso, dessa questão da inflação, por conta de toda essa insegurança econômica e política com o país, muitas vezes as pessoas recebiam os seus salários, tinham algum dinheiro na mão e elas iam correndo para o mercado para fazer as suas compras, para fazer o rancho do mês, porque muitas vezes o que elas conseguiam comprar hoje, se elas voltassem amanhã, já não conseguiriam mais. Então era basicamente essa a crise gravíssima que a gente vivia na época, onde as pessoas viviam com essa hiperinflação e era muito difícil você conter tudo isso. Tanto que quando o Collor assumiu em 1990, ele tinha assim como meta estabilizar essa questão da inflação, trazer um superávit para o país, que é quando ele mais arrecada do que gasta, e claro que para isso ele, junto com seus ministros, com a sua equipe econômica, na época também a ministra da Fazenda era a Zélia Cardoso de Mello, que também foi um tanto quanto polêmica, mas eles tinham aí várias medidas que precisariam ser adotadas. E eles chamaram um conjunto de medidas, né, que iriam ser adotadas nesse primeiro momento do governo Collor, de Plano Collor 1, que consistia no congelamento de preço. Então, por exemplo, se você pagava R$50 na carne, naquela época, ela não poderia aumentar de preço. Então, aquele preço deveria ser congelado nesses R$50. E aí, no fim das contas, quem ousasse descumprir essas regras corria o risco de ser preso. Então o congelamento de preços aconteceu na época. Claro que também tiveram algumas outras medidas, como criação do IOF, a privatização de algumas empresas, de algumas estatais, a abertura, né, tentativa de abrir o mercado para o mercado externo para receber alguns investimentos. E aí, claro que tivemos uma das mais polêmicas decisões, que foi sobre o congelamento, que em alguns casos virou o confisco das poupanças. Ou seja, em um anúncio que pegou muita gente de surpresa, quem tinha mais de 50 mil cruzeiros naquela época, então teria esse valor que excede esses 50 mil cruzeiros congelados. Ou seja,
a poupança de várias pessoas foram congeladas. Muitas empresas que tinham o dinheiro da empresa na pessoa física também teve esse dinheiro congelado. E aí que a coisa realmente começou a ficar feia. Várias empresas começaram a ter dificuldade, não conseguiam pagar salários, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas começaram a passar por dificuldade, entraram em depressão porque muitas vezes tinham aí a economia de uma vida inteira sendo confiscada ou congelada. E é claro que a história pode ficar bem pior a partir daqui, mas resumindo, era basicamente isso. E o que acontece? Esse confisco da poupança, ou esse congelamento, eles falaram que eles até iriam devolver dali 18 meses corrigido por uma taxa. Só que o que acontece? Se você tivesse vendido um carro, você tivesse depositado dinheiro na poupança, aí esse dinheiro ficou congelado e você recebesse dali 18 meses, como esse plano Collor 1 não resolveu a situação da hiperinflação e tudo mais, quando você recebesse esse dinheiro de volta, você não iria conseguir comprar um carro de novo. Então era essa a situação que a gente vivia. E o porquê que o confisco da poupança, ele talvez tenha sido uma das medidas adotadas para tentar conter a inflação. Porque como as pessoas elas tinham toda essa instabilidade, e eu falei para vocês, elas tinham o dinheiro e elas saíam comprando tudo com medo do que poderia ser no outro dia, então esse consumo desenfreado continuava gerando essa questão da hiperinflação. O que eles pensaram? Vamos tirar o dinheiro da mão dessa galera e aí a gente vai tentar conter um pouquinho esse consumo e tentar equilibrar essa questão da demanda, que estava muito alta, e da oferta, né? Porque era muita gente querendo comprar e a oferta não conseguia, então, atender essa demanda. E eles pensaram que dessa maneira eles conseguiriam equilibrar essa situação e é óbvio que não deu certo, gente. Depois nós tivemos, sim, o plano Collor 2, depois ainda o Collor ele foi acusado de corrupção, sofreu um processo de impeachment, mas renunciou antes de ser impeachmentado ou empichado e por conta disso, então, que ele consegue até hoje atuar na política. A questão é a seguinte, essas atrocidades aconteceram lá na época, muitas pessoas ficaram, inclusive, sem receber esse dinheiro de volta, porque no fim das contas, esse plano ele não foi efetivo, então tem gente que até hoje tá tentando receber algum dinheiro. Eu até dei uma pesquisada para entender mais ou menos o que era esses 50 mil cruzeiros, mas cruzados novos, na verdade, né? E aí era algo em torno de 5, 6 mil reais pelo que eu pesquisei. E a questão é que tem gente aí que até hoje tá tentando receber e é por isso que esse congelamento muita gente acaba dizendo que é confisco porque não viu mais a cor desse dinheiro. E o que acontece, gente? Traçando um paralelo com o que acontece hoje, a situação ela é muito diferente. Primeiro que no meio do caminho, algumas emendas constitucionais, elas foram sim aprovadas para evitar essa questão do confisco da poupança. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês uma dessas emendas, né? E frisar aqui alguns pontos importantes, porque aqui diz que em casos de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre as matérias. E aí aqui embaixo a gente consegue ver que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer ativo financeiro. A questão é a seguinte, essas matérias elas podem sim ser revisadas novamente pelo Congresso. Aqui até diz que é vedada a edição de uma dessas matérias, mas ainda assim é importante que a gente sempre fique de olho no que o governo está fazendo, porque a gente sabe que o poder da caneta é deles. Mas quando a gente vem para 2020, a gente sabe que a situação ela é completamente diferente do que a gente viveu ou de quem estava vivo na época, de quem já tinha nascido lá na época de 90 viveu, que é a questão da inflação. Hoje nós temos justamente o oposto. Nós estamos correndo o risco de deflação, de cada vez mais nós termos uma inflação menor, porque as pessoas não estão consumindo. Muitas empresas e lojas estão fechadas por conta dessa crise sanitária, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam a renda, tiveram a sua renda diminuída ou simplesmente têm receio de até quando essa crise vai perdurar e não tá com coragem de sair gastando por aí. Consequentemente, vem o plano do Paulo Guedes, que eu já expliquei aqui no canal, vou deixar o vídeo, o link em algum canto aqui do vídeo para vocês, mas a questão é que o que ele quer hoje em dia é justamente o contrário, ele quer
chuveirada de dinheiro. Ele quer colocar dinheiro na mão de empresas e pessoas para que elas voltem a gastar e continuem fazendo então essa roda da economia girar, que é diferente do que acontecia lá na década de 90. Então, hoje, nesse atual cenário que a gente vive, eu considero que o confisco da poupança ele não faça sentido, mas o que não quer dizer que a gente pode simplesmente se desleixar e se desligar do que os nossos governantes e os políticos que nós votamos e colocamos lá estão fazendo, porque é claro que eles têm o poder da caneta e aqui a gente pode talvez sair da poupança e começar a pensar em outras coisas que eles podem fazer e que podem sim afetar os nossos investimentos. E aqui eu tô falando, gente, não de simplesmente algumas crises políticas que jogam a bolsa para um lado e jogam a bolsa para outro. Eu tô realmente falando de algumas medidas, algumas leis ou algumas coisas que podem mudar a estrutura, a base dos nossos investimentos em si. Então, hoje eu considero que essa questão da poupança, nós estamos em uma situação muito diferente da década de 90 para isso voltar a se repetir, mas eu ainda assim friso que a gente tem que acompanhar de perto tudo que aquela galerinha que a gente colocou lá tá fazendo e como isso pode afetar sim o nosso dinheiro, os nossos investimentos e, claro, a nossa vida, porque quando a gente fala de inflação, taxa de juros, câmbio, tudo isso acaba influenciando diretamente na nossa vida, no nosso dinheiro, no nosso poder de compra, beleza? Eu acho que essa era a reflexão de hoje. Se você viveu aquela época da década de 90, viveu na pele, lembra disso, compartilha com a gente nos comentários, conta aí o que você, enfim, mais te marcou daquela época, porque eu tenho certeza que quem não viveu tem essa curiosidade mesmo de ouvir de perto aí de quem realmente acabou sofrendo essas consequências, beleza? Então, eu conto com a contribuição, né, e com os questionamentos, ou com as sugestões, ou simplesmente com as ponderações de vocês nos comentários, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.